O cérebro humano, ao alcançar sua forma adulta, é uma das estruturas mais complexas já conhecidas no universo. Essa complexidade não é apenas estrutural, mas funcional, sendo resultado de milhões de anos de evolução e de um desenvolvimento ontogenético que começa no embrião e se estende por décadas. Quando examinamos o cérebro já formado, nos deparamos com uma série de regiões que, apesar de fisicamente integradas, exercem papéis distintos e especializados. É como uma cidade viva, com distritos funcionais interconectados por uma rede dinâmica de vias e circuitos. Começando por sua anatomia geral, o cérebro é dividido em dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. Cada hemisfério é composto por uma camada externa de substância cinzenta, o córtex cerebral, onde se encontram os corpos celulares dos neurônios, e por camadas internas de substância branca, composto por axônios mielinizados que estabelecem conexões entre diferentes partes do cérebro e da medula espinal. A superfície do córtex não é lisa, ela é composta por giros, que no caso seria elevações, e sulcos, que seria fendas, que aumentam significativamente a área cortical disponível, acomodando mais neurônios dentro de um volume limitado. Os sulcos mais profundos são chamados de fissuras, e as mais conhecidas delas é a fissura longitudinal, que separa os dois hemisférios. Outro sulco importante é o sulco lateral, também conhecido como fissura de Sivils, que separa o lobo temporal dos lobos frontal e parietal. Tradicionalmente, o cérebro é dividido em 5 lobos principais: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e o chamado lobo límbico. Cada um desses lobos é responsável por aspectos específicos da cognição, do movimento, da percepção e da regulação emocional. O lobo frontal é o maior de todos, localizado na parte anterior do cérebro. Ele é separado do lobo parietal pelo sulco central e do lobo temporal pelo sulco lateral. Uma das regiões mais importantes do lobo frontal é o giro pré-central, onde se localiza o córtex motor primário, responsável por controlar diretamente os movimentos voluntários. No entanto, o lobo frontal vai muito além da motricidade. Em suas regiões mais anteriores, encontramos o córtex pré-frontal, dividido em diversas áreas: dorsolateral, ventrolateral, orbitofrontal, ventromedial e dorsomedial. Cada uma dessas regiões está envolvida em funções complexas que incluem a regulação da atenção, o planejamento de ações futuras, a tomada de decisões, o julgamento moral, o controle de impulsos, a regulação emocional e a expressão da personalidade. Uma função crítica do córtex pré-frontal é a chamada memória de trabalho, que permite manter informações ativamente disponíveis por um curto período, possibilitando o raciocínio e a resolução de problemas em tempo real. A importância do lobo frontal se torna evidente em caso de lesões nessa região. O exemplo mais clássico é o de Phineas Gage, um operário que, no século XIX, sofreu um acidente em que uma barra de ferro atravessou seu crânio e destruiu parte do lobo frontal. Embora tenha sobrevivido e mantido suas funções cognitivas básicas, sua personalidade mudou radicalmente. Tornou-se impulsivo, desrespeitoso, incapaz de planejar, de manter vínculos sociais. Este caso foi um marco na neurociência e ilustrou como o lobo frontal está intimamente ligado à regulação do comportamento social, da moralidade e da coerência emocional. Logo atrás do lobo frontal está o lobo parietal, que se estende até a parte posterior do cérebro. Ele é o principal responsável pelo processamento sensorial somático: tato, dor, temperatura, pressão, propriocepção, que no caso seria a percepção da posição do corpo no espaço. No giro pós-central, encontramos o córtex somatosensorial primário, onde essas informações são recebidas e organizadas em um mapa do corpo, que no caso seria o homúnculo sensorial. Mais posteriormente, as áreas de associação parietais integram essas sensações com outras modalidades, como a visão e a audição, permitindo uma percepção espacial unificada. Lesões no córtex parietal posterior direito, por exemplo, podem levar à síndrome da negligência contralateral, em que o paciente ignora completamente o lado esquerdo do corpo e do espaço, mesmo com os órgãos sensoriais intactos. Na parte posterior do cérebro está o lobo occipital, cuja função primordial é o processamento visual. Toda a informação que chega dos olhos através de nervo óptico é processada inicialmente no córtex visual primário, situado no fundo do sulco calcaríneo. A partir daí, sinais visuais são enviados para as áreas de associação visuais, onde ocorre a reconstrução da imagem, o reconhecimento de formas, movimentos e cores. Distúrbio nessa região pode levar à cegueira cortical, mesmo quando os olhos estão intactos. O lobo temporal, por sua vez, localiza sinais laterais do cérebro e é multifuncional. Em sua porção lateral superior, abriga o córtex auditivo primário, responsável pela recepção de estímulos sonoros. Mais profundamente, em sua região medial, estão estruturas essenciais como o hipocampo e a amígdala, que fazem parte do sistema límbico. O hipocampo está envolvido na formação de memórias declarativas e no aprendizado, enquanto a amígdala participa da detecção de emoções
emoções e dá resposta a estímulos ameaçadores. A interação dessas estruturas com o córtex pré-frontal é fundamental para o equilíbrio entre emoção e razão. Além disso, no hemisfério dominante, geralmente o esquerdo, o lobo temporal abriga a área de Erknight, especializada na compreensão da linguagem. O lobo límbico, embora não seja um lobo propriamente dito, abrange regiões corticais situadas na face medial dos lobos frontal, parietal e temporal, como o giro do cíngulo e o giro para hipocampal. Este lobo está profundamente envolvido na motivação, na emoção, na memória afetiva e na valorização das experiências, funcionando como um elo entre o corpo e a mente. As estruturas profundas do sistema límbico incluem, além do hipocampo e a amígdala, o núcleo accumbens, envolvido no sistema de recompensa, sendo ativado por prazer, motivação, desejo e comportamento aditivo. Além dos lobos e do córtex, o cérebro também abriga núcleos de substância cinzenta profundos, conhecidos como gânglios da base. Esses núcleos incluem o núcleo caudado, o putame e o globo pálido, que em conjunto com estruturas do disencefalo, como o núcleo subtalâmico, e do mesencefalo, como a substância negra, compõem um sistema essencial para o controle e refinamento dos movimentos voluntários. Disfunções nos gânglios da base estão implicadas em diversas condições neurológicas, como a doença de Parkinson, caracterizada por rigidez muscular, tremores e lentidão de movimentos, e a coreia de Huntington, marcada por movimentos involuntários e deterioração cognitiva. Por fim, conectando todas essas regiões, temos a substância branca, formada por milhões de axônios organizados em fibras de associação, comissurais e projeção. As fibras de associação ligam áreas dentro de um mesmo hemisfério. As fibras comissurais, como o corpo caloso, conectam os dois hemisférios, e as fibras de projeção conectam o córtex com áreas subcorticais, tronco encefálico e medula espinal. Portanto, o cérebro humano adulto não é apenas um conjunto de estruturas anatômicas. Ele é um sistema funcional dinâmico, em constante atividade, onde cada região contribui para um aspecto da experiência humana, desde os impulsos motores mais simples até os julgamentos morais mais elaborados. A interação entre essas regiões é o que permite que sejamos quem somos: seres racionais, emocionais, morais, sociais, culturais e, acima de tudo, conscientes.